Eu quero saudar a vocês todos que me ouvem e agradecer a oportunidade que eu estou tendo de ajudar a transmitir, a divulgar a cultura e a tradição pinhalenses. Eu fui convidada pela minha amiga Elvira Florence para vir aqui falar sobre o Museu e Biblioteca Abelardo César, e na qualidade de escritora sobre a história de Pinhal, né? Escrevi um livro, o Romance de Pinhal, então estou bem enfronhada assim, na história nossa. E eu quero agradecer a Associação Cultural Antônio Benedito Machado Florence, que é quem estou representando e cuja Elvirinha é uma diretora presidente, né? E para falar aqui sobre o prédio, como foi fundado, como foi feito, quem foi o primeiro morador, eu tenho que voltar um pouquinho na história. Aqui, essa praça, o nosso Largo da Matriz, era somente florestas, até que o Romualdo de Souza Brito, vocês conhecem a história, ele comprou esse pedaço de terra aqui e não sabia que estava em litígio, e quando ele foi derrubar a maca para plantar aí um milho, alguma coisa, os condôminos subiram, que moravam ali para baixo do riozinho, e querendo brigar com foice, e ele era de boa paz, aí ele resolveu que ali seria doado ao Espírito Santo. Aí vocês já sabem, eu quero dizer isso porque a primeira atitude que ele teve foi fazer uma capela, agradecer a Deus. O povo antigo era muito religioso. E, construindo a capela, foi se fazendo as casas ao redor do largo, que era chamado Largo da Matriz. E uma pessoa se salientou muito nessa época, um filho do Romualdo, que se chamava José Antônio de Souza Brito, e também conhecido por José Romualdo. Ele ajudou muito na construção, na feitura dessa cidade. Ele foi delegado, subdelegado. Havia necessidade de cortar aqueles imensos troncos, né, para as casas que estavam cada vez mais sendo construídas. E ele fez um engenho de serra. Ali atrás do clube comercial, vem um riozinho da Carioca que se junta com o Ribeirão dos Porcos. Na época era muito caudaloso e ali movia uma roda d'água que era um engenho de serra. Com uma serra a roda virava e ia serrando aqueles troncos imensos, né? E por isso aquela rua ficou chamada Rua do Engenho de Serra, mais conhecido como Rua do Engenho. Só mais tarde, quando o barão de Mota Paz, que não era barão ainda, ele morava numa esquina da Rua Barão, que ele foi nomeado, recebeu essa comenda de barão. Aí a rua não passou, foi de Rua do Engenho, passou a ser conhecida como Rua Barão de Mota Paz. Mas, enfim, voltando ao nosso José Antônio de Souza Brito, ele morava numa das propriedades do pai, né? Que na verdade hoje é a Fazenda Bartô, e para vir e voltar, ele quis construir alguma coisa na cidade. E foi exatamente aqui, na esquina daqui do Largo da Matriz, que ele começou a fazer essa casa, o primeiro sobrado de Pinhal. Sobrado, aquela casa de 2 andares. Ele demorou para fazer, demorou anos na construção. A cidade era pobre, não tinha muitos recursos, e essa casa precisava uma estrutura muito grande, muito forte, né? E, construído essa casa, ele mudou-se para aí e morou aí alguns anos, até que ele veio a falecer em 1889. Uma doença, uma pertinaz doença, como dizem os escritos da época, deve ser uma doença demorada, e o enterro dele foi assim, muito
concorrido, porque ele era muito querido e foi uma pessoa muito importante nessa época da cidade, da formação da nossa cidade. E ele nos deixou esse legado de uma casa que até hoje é uma das mais bonitas, mais imponentes da nossa cidade. E nós ignoramos tanto, não sabemos nem quem foi José Antônio de Souza Brito. E exatamente por isso é que eu estou aqui para dizer qual foi o primeiro morador e quem construiu. Passados uns 3 anos da morte dele, a viúva e a família resolveu se mudar para a fazenda para ficar mais perto dos negócios, porque antigamente os negócios eram todos na fazenda, na roça, né? E aí vendeu, descendo essa esquina, na esquina de baixo, onde hoje é o Palace Hotel, ficava a casa de uma personalidade que foi também muito importante em Pinhal, Francisco Xavier Ribeiro. Ele morava aqui, nesta casa, como vocês estão vendo, e ali em cima era o museu e biblioteca. Então, 3 anos depois, quando eles se mudaram, Francisco Xavier Ribeiro comprou a casa e se mudou para a casa de cima, e essa de baixo ficou para os hóspedes dele. Por quê? Não existia hotel não na época, então recebia-se muitas pessoas de viagem, então ficou só para os hóspedes. E essa rua ficou chamada Xavier Ribeiro, exatamente por ter morado lá Francisco Xavier Ribeiro. E eu espero ter contribuído com vocês para o conhecimento maior das nossas tradições e fico contente por ter tido essa oportunidade, agradeço. Tem muitas coisas para serem contadas, mas isso é uma outra história que fica para uma outra vez. Obrigada.